Muito bem, meus irmãos, vamos à palavra. Eita Jesus, meus irmãos, a palavra de hoje é uma palavra muito forte e só quem já passou por lutas, dificuldades, momentos na vida que não via saída, é que se identifica com essa palavra. Eu denominei, como o tema, quando entrar na caverna e quando sair da caverna, porque é baseado na experiência de Davi e também na experiência de cada um de nós. Então, nós vamos pedir que o Senhor abra o nosso coração, o nosso entendimento, para que nós possamos extrair da palavra do Senhor aquilo que eu e você precisamos para ter uma noite abençoada, que possamos começar a semana cheios de esperança e de fé, sabendo que apesar dos dias serem maus, o Senhor está nos conduzindo em vitória e nós não estamos sozinhos, nós não estamos lutando sozinhos, amém? Glória a Deus. Então, por favor, abra a sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 22. No Antigo Testamento, profeta Samuel, no capítulo 22, 1 Samuel, a partir do versículo 1. Nós vamos ler só o versículo 1 e 2 e depois eu vou fazer os comentários. Todos acharam? Amém, aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, em 1 Samuel capítulo 22, a partir do versículo 1, está escrito o seguinte: Davi saiu daquele lugar. Daqui a pouco eu explico que lugar é esse. E se refugiou na caverna de Adulão. Quando os seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, foram ficar com ele. Ajuntaram-se com Davi todos os homens que estavam em aperto, em algumas versões traz aflitos, todos os que estavam endividados e todos os que estavam descontentes, em algumas versões traz amargurados de espírito. E Davi se tornou o chefe, o líder deles. E eram com Davi uns 400 homens. Amém. Até aqui. Meus irmãos, todos vocês conhecem a história de Davi. Eu vou fazer um resumo muito breve, muito sucinto, só para a gente se situar no contexto, na história. Nesse momento, Saul era o rei. Saul era o rei que foi pedido pelo povo, porque até então, obrigado, meu irmão, porque até então era Deus que governava Israel. Então, Saul foi ungido como rei, mas Saul, ele não foi obediente à vontade de Deus. O poder subiu a cabeça e Saul achou então que ele podia fazer o que ele bem queria, porque afinal de contas, agora ele estava podendo, ele era rei. Então, Deus escolhe um novo rei e pede para que Samuel vá lá ungir Davi. E Davi ainda é muito jovem, ele é um adolescente, mas ele recebe unção e continua tocando a sua vidinha como pastor na casa de seu pai, como ele sempre fez. Nada mudou, entre aspas, na vida de Davi. A rotina dele continua a mesma. Mas um belo dia, muito provavelmente alguns anos depois que ele recebeu essa unção, os filisteus estavam ameaçando invadir Israel, tinham declarado guerra, os irmãos de Davi tinham sido convocados para a guerra, estavam na guerra. Então, num belo dia de manhã, o pai de Davi chama ele e fala: filho, vai levar comida para os seus irmãos e veja como é que está a situação da guerra. Davi vai, você conhece a história, ele decide enfrentar Golias, vence Golias. Israel nessa batalha sai muito vitorioso, e quando eles retornam para a cidade junto com o exército, as mulheres começam a cantar: Saul matou os seus milhares, venceu os seus milhares, mas Davi matou suas dezenas de milhares. E aí começou o problema
para Saul, porque Saul sabia que Deus havia se retirado dele e que um novo homem seria constituído como rei de Israel. Então a palavra fala em 1 Samuel, no capítulo 18, versículo 10, que um espírito maligno se apossou de Saul. E o rei Saul começou a ter crises de raiva. E nessa crise de raiva, Saul tenta matar Davi jogando uma lança, mas Davi se esquiva e a vida se segue. Como se fosse apenas um episódio isolado. Mas Davi não poderia ser mandado embora para casa, porque agora ele é um herói de guerra. Foi ele que deu a vitória para Israel. Então, o rei Saul foi obrigado a dar um posto no exército, um cargo para Davi no exército dele. E as guerras continuavam. E a palavra fala que tudo aquilo que Saul pedia para Davi, ele fazia com tanta habilidade, com tanta destreza, que ele precisou, de fato, colocá-lo numa situação de destaque. E Davi, então, foi nomeado como o chefe de uma tropa de 1000 homens. E Deus era com Davi. E Deus continuou a prosperar o trabalho das mãos de Davi no exército. E uma das recompensas que Saul tinha oferecido para quem lutasse com o Golias era se casar com a sua filha. Então, Saul teve uma brilhante ideia. Ele disse: eu falei que eu iria dar a minha filha em casamento, mas eu vou cobrar o dote. E no dote, ele criou uma armadilha. Eu vou pedir para Davi o prepúcio de 100 filisteus. Se você não sabe o que é prepúcio, é uma parte do órgão sexual masculino. Então, é natural que você pense que nenhum filisteu ia deixar Davi, né, cortar uma parte do negócio, né? Então, Davi teria que enfrentar 100 homens, e esse era o plano de Saul. Um desses filisteus vai matar Davi e está resolvido o meu problema. E Davi, novamente, é bem sucedido, e ao invés de 100 prepúcios, ele oferece 200, o dobro, e ele é obrigado, então Saul é obrigado a dar sua filha Mical em casamento. Então, meus irmãos, veja os altos e baixos da vida. Esse é um período da vida de Davi que eu gosto de retratar como do pasto, da onde ele trabalhava, onde ele vivia como pastorzinho de ovelhas, do pasto para o palácio. Um belo dia ele está em casa, acorda, mata o gigante Golias, ele é bem sucedido em tudo, de repente ele se casa com uma princesa. Imagine Davi acordando numa bela manhã, olhando do lado e falando: puxa, a princesa está dormindo ao meu lado e ela me chama de meu amor porque eu sou o marido dela. Irmãos, não tem um cenário melhor do que esse. Então, para essa pessoa que foi ungida pelo Senhor, que foi preparado pelo profeta Samuel para reinar em Israel, a vida está linda e maravilhosa, não tem nada que possa dar errado. Mas da mesma forma que um belo dia ele acordou e matou o gigante, numa noite, a esposa dele, a princesa Mical, convenceu Davi que ele precisava fugir, porque ela teve notícias que o rei estava mandando guardas para prender Davi, para matá-lo. E aí começa a virada na história de Davi. Davi então foge, e Mical ainda ajuda Davi a ele ganhar tempo, e Davi, sem saber o que fazer, ele vai falar com aquele que era a pessoa mais poderosa de Israel, que até o próprio rei tinha medo, que era o profeta Samuel. E Davi vai falar com o profeta Samuel, e o profeta Samuel não dá para Davi uma direção. Deus não entrega para o profeta Samuel uma palavra que dissesse para Davi: Davi, faça isso ou faça aquilo. Então Davi vai falar com o Jonatas, o filho de Saul, o príncipe herdeiro, porque eles eram muito amigos. Mas Jonatas também não consegue ajudar Davi. Então Davi vai falar com o chefe dos sacerdotes.
o sacerdote Aimeleque. E tudo que ele conseguiu fazer foi dar pão e uma espada para Davi. Sabe, meus irmãos, há períodos na nossa vida, há lutas que nós enfrentamos, que por mais que você conheça pessoas ricas, poderosas e influentes, elas não podem fazer nada para diminuir a sua luta. Existem lutas, dificuldades, que somos nós que temos que enfrentar. Eu detesto, para não dizer que tenho medo, que fica feio, né? Um baita de um homem desse tamanho falar que tem medo de dentista. Então vou falar que eu detesto dentista. Mas não tem jeito, não tem como a outra pessoa, por mais que ela me ame, não tem como a minha esposa, por exemplo, por mais que ela me ame, fala assim, bem, eu vou no dentista para você. Não tem. Sou eu que tenho que sentar naquela mesa, sentir a mesinha descendo lá, o motorzinho lá da restauração fazendo aquele barulho que não é de Deus, né? E aí eu vou para um período de intercessão. Senhor, né, que esse tempo termine o mais breve possível. Sabe, irmãos, nas lutas, nas dificuldades, é a mesma coisa. Existem lutas, existem dificuldades que é nós que vamos passar e não tem jeito. Nós temos que enfrentar. Então, foi o que aconteceu com Davi. Ele foi falar com o profeta Samuel, ele foi falar com o príncipe herdeiro, ele foi falar com Aimeleque, mas nada disso resolveu. Então, Davi teve uma péssima ideia. Quantos aqui já tiveram uma péssima ideia? Eu levantaria até os pés, se eu pudesse, de tantas ideias ruins que eu já tive na vida. E Davi teve a ideia de pedir para o rei dos filisteus para que ele pudesse morar lá. Ele vai com os próprios pés. E aí, quando ele está para ser recebido pelos reis, ele ouve os soldados filisteus dizendo um para o outro, mas esse aí não é Davi, que as mulheres de Israel cantavam, que Saul matou seus milhares e Davi matou as suas dezenas de milhares? E observação, dezenas de milhares de filisteus. Resumindo, né, o que é que esse cara está fazendo aqui? Vamos matar ele. E Davi então entende a loucura que ele estava cometendo. E aí ele fala assim, bom, já que eu estou fazendo uma loucura, vamos então interpretar o papel como precisa. Ele começou então a agir como louco, deixar a saliva escorrer pela barba, começou a arranhar a parede, e aí quando o rei dos filisteus veio falar com ele, e Davi com aquela atitude, ele falou assim, isso aí não é Davi, isso aí é um louco, né? Não me bastam os loucos que já tem aqui, dispensou Davi. E aí Davi foge, e aí é nesse momento que nós chegamos no capítulo 22, que nós lemos que Davi fugiu e se refugiou na caverna de Adulão. E um detalhe, meus irmãos, a caverna de Adulão, ela fica próxima do vale de Elá, que foi o lugar em que Davi enfrentou e venceu Golias. Agora, imagine você quanto tempo Davi foi perseguido por Saul. 6 meses? 1 ano? 1 ano e meio? Meus irmãos, na pior das hipóteses, ou talvez na melhor das hipóteses, Saul perseguiu Davi por pelo menos 10 longos anos. E por que a gente sabe isso? Porque ele foi ungido ainda adolescente. Ele venceu Golias ainda adolescente. Então vamos imaginar que se passaram aí uns 2 anos entre ele matar Golias e se casar com a princesa Mical. Então ele só vai ser ungido como rei de Judá, de uma única tribo, aos 30 anos. Então, fazendo essa conta de 30 anos, levando em consideração que ele foi ungido adolescente, então, pelo menos 10 anos, ele sofreu perseguição de Saul. Você está passando por alguma perseguição? Há quanto tempo você está enfrentando essa perseguição? Já faz 10 anos? Então, meu irmão, minha irmã, veja que nós sempre vamos ver alguém que está passando por uma luta maior do que a nossa. Então, o que nós temos que fazer? Nós não temos que potencializar
os nossos problemas, as nossas lutas, as nossas aflições. Nós temos que fazer como a música que nós cantamos. Olhar para Deus e saber que Deus está no controle, que as nossas lutas não são maiores do que o nosso Deus. Só que a gente não consegue fazer isso sozinho, porque quando a gente está no meio da tempestade, parece que o mundo vai acabar. Então, meus irmãos, na caverna de Adulão, Davi ficou tanto tempo, tantos anos lá, que ele teve tempo, inclusive, para escrever salmos. O Salmo 57, o Salmo 142 foram escritos lá. Mas o que vai chamar mais a nossa atenção é que a família de Davi também começa a ser perseguida pelo rei Saul, que seria uma maneira de forçar Davi se entregar. Então, toda a família de Davi é obrigada a entrar também na caverna de Adulão. No primeiro momento foi só Davi que foi, mas a família dele, para escapar da ira de Saul, também precisou se isolar na caverna de Adulão. E a caverna de Adulão é um local que existem inúmeras cavernas, algumas não foram exploradas até hoje. É um local grande, como se fosse uma espécie de labirinto. Então, era um local considerado seguro para Davi ficar. E além da família, além dos familiares, além do pai, da mãe, dos irmãos, também foram mais um grupo de 400 pessoas. Então você imagina, Davi está lá, na caverna de Adulão, orando, pedindo ao Senhor socorro, pedindo que o Senhor levante gente que pudesse ajudá-lo, porque afinal Davi era inocente. Aquilo que ele estava enfrentando era completamente injusto. Você está enfrentando uma injustiça? É isso que o inimigo faz conosco. Uma maneira de nos oprimir é causar injustiças, porque não importa como é que nós vamos sofrer. O que o inimigo quer é que a gente sofra, é que a gente desista daquilo que Deus tem para nós. Então, meus irmãos, o que é que nós devemos fazer quando nós não sabemos o que nós devemos fazer? Nós precisamos continuar olhando para Jesus, nós precisamos continuar olhando para a palavra de Deus, nós precisamos continuar olhando para as promessas que o Senhor te deu, nós precisamos continuar em comunhão com os nossos irmãos, nós precisamos continuar sabendo que aquilo vai passar. Porque senão, meus irmãos, se nós olhamos apenas para as circunstâncias, nós desistimos da vida. E Deus disse que nós seremos mais do que vencedores. Mas nós sempre vamos enfrentar os altos e baixos, os desertos, os vales. Então a primeira coisa que Davi faz, quando ele recebe a família dele, esses 400 homens, é procurar um local que fosse mais seguro para a família deles. Então Davi vai até Moabe, que é um outro país, que é a terra da bisavó dele, Ruth, que você conhece bem a história, e ele deixa lá os pais, e ele começa então a liderar aqueles 400 homens, que eram homens aflitos, homens endividados, homens amargurados, que não tinham nenhum recurso. Essa era a estrutura que estava à frente de Davi. E desse limão, ele tinha que fazer limonada. Então, meus irmãos, quando chega o tempo de Deus, Deus começa a falar de maneira clara. Porque embora Davi estivesse enfrentado um período que ele não recebeu uma orientação direta do Senhor, mas ele recebeu a proteção porque foi Deus que o levou para a caverna de Adulão. Então, em 1 Samuel, no capítulo 22, versículo 5, está registrado que o Senhor mandou o profeta Gade falar com Davi. Davi, chegou o tempo, estou dando a minha interpretação, né? Chegou o tempo de você sair desse lugar seguro. Saia da caverna e vai para Judá. E Davi saiu e ele foi para Judá. E ele foi para onde? Ele foi para um bosque chamado Bosque de Orete. Por quê? Porque Davi
era um homem fugitivo. E todos os 400 homens que estavam com ele também se tornaram inimigos de Saul e também se tornaram fugitivos. E Saul, na sua ira, possesso por espíritos malignos, manda matar 85 sacerdotes do Senhor, provando o quanto ele estava completamente desviado da palavra de Deus, não tinha mais temor ao Senhor. E além dos 85 sacerdotes, ele mandou matar as esposas desses sacerdotes, as crianças e até os bebês de colo. Então, Saul realmente não tinha mais condição de governar, mas ele estava no comando. E então, diante dessa situação, vivendo como fugitivo, liderando 400 homens, um certo dia, Davi recebe a notícia que os filisteus estavam atacando uma cidade chamada Keila. E Davi pergunta para o Senhor: Senhor, eu devo ir e devo atacar os filisteus, devo proteger a cidade? E Deus responde para ele: vai, Davi. E Davi vai. Mas antes de Davi ir, Davi, evidentemente, tem que comunicar isso para os seus 400 homens. E ele diz: olha, pessoal, os filisteus estão atacando a cidade de Keila e nós vamos lá para enfrentar os filisteus e nós vamos defender o nosso povo. E sabe o que é que esses 400 homens disseram? Vamos mesmo, vamos para cima, vamos vencer. Sabe o que eles disseram? Davi, nós aqui, escondidos no bosque, nós já estamos com medo. Que dirá quando a gente chegar em Keila? Como é que a gente vai enfrentar os filisteus? Irmãos, além de aflitos, além de endividados, além de amargurados, eram 400 homens que não tinham coragem. Não tinham coragem, mas eles estavam sendo liderados por um homem de Deus. Eles venceram os filisteus, eles defenderam as famílias, defenderam o patrimônio daquele povo. E então Davi tem que lidar com a ingratidão do povo de Keila. Ele que estava sendo tão injustiçado por Saul, vai e defende uma cidade, e os moradores da cidade se mostram ingratos, porque a palavra declara que Saul ficou sabendo de mais uma vitória de Davi e disse: então eu vou para Keila para matar Davi. E Davi consulta o Senhor e pergunta: Senhor, o povo de Keila, depois do que eu fiz, do que eu os ajudei, eles vão me entregar na mão de Saul? E o Senhor disse: eles vão te entregar na mão de Saul. E mais uma vez, então, a palavra declara que Davi e os seus homens saíram de Keila, fugiram de Keila, sem rumo certo. E quantas vezes nós, no nosso dia a dia, nós não temos uma direção, um rumo certo sobre aquilo que nós devemos fazer, e nós ficamos orando e pedindo que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos guarde e que o Senhor nos dê a direção daquilo que nós devemos fazer. Então, diante desse cenário, Davi tem uma outra péssima ideia. Ele diz: vou de novo lá na terra dos filisteus e vou pedir para os filisteus deixar eu morar numa das cidades deles. E dessa vez, como ele está com um exército, e o exército dele, quando ele sai de Keila, deixa de ser 400 pessoas e pula para 600, porque parte da população de Keila resolve se unir a Davi. Davi vai falar com o rei dos filisteus e ele permite que Davi vá morar em uma das cidades dos filisteus, que é na cidade de Ziclague. E Davi fica morando lá 1 ano e 4 meses, na cidade do inimigo, na terra do inimigo. E um belo dia, como vocês se lembram, Davi está voltando para Ziclague e ele encontra a cidade toda queimada. Os amalequitas haviam invadido Ziclague e levado a família de Davi, as esposas, os filhos de Davi, de todos os seus homens embora. E aí Davi precisa enfrentar agora a dor da perda da sua família e a ingratidão daqueles que ele estava ajudando. Davi teve que enfrentar a ingratidão dos seus próprios homens, porque os seus próprios homens falaram em apedrejar Davi.
E Davi chora. Mas Davi, depois de chorar, meus irmãos, ele se fortaleceu no Senhor e perguntou: Senhor, eu devo ir atrás do inimigo? Eu devo ir atrás daquilo que é meu? E a resposta que Davi recebeu, meu irmão, minha irmã, serve para ele lá naquela época e serve para nós agora. O Senhor disse: vai atrás do inimigo, recupera aquilo que é seu, não deixe o inimigo tirar aquilo que é seu, vá, lute por aquilo que você conquistou, por aquilo que você ganhou. E Davi vai, e ele consegue então recuperar todas as pessoas, ninguém morreu, e 3 dias depois disso, ele recebe a notícia que tanto o rei Saul quanto Jonatas haviam morrido em combate, lutando contra os filisteus. Então, o Senhor dá uma direção para Davi, para ele ir para Judá, e em Judá, que era uma das tribos de Israel, lembrando que Israel é composta por 12 tribos, e então em Judá, Davi está com 30 anos, ele é então ungido como rei de Judá. Ele fica como rei de Judá durante 7 anos e meio, e só depois da morte do general Abner, que comandava o exército do filho herdeiro de Saul, que Jonas já tinha morrido, mas ele tinha outros irmãos, que Davi então é coroado rei de todo Israel com 37 anos e meio. E nesse episódio, meus irmãos, de Davi, ele destaca que ele contou entre esses 400 primeiros homens que se reuniram com ele na caverna de Adulão, ele se defrontou com homens que se tornaram heróis, homens que se tornaram valentes, corajosos, destemidos, a ponto de serem conhecidos por todo Israel como os valentes de Davi. E daqui nós precisamos também tirar algumas lições. E nós precisamos fazer uma aplicação prática de tudo isso. Então, o tema é: quando entrar e quando sair da caverna. Deus tem promessa para você, mas isso não significa que você está livre, que você está imune de lutas, de injustiça, de dificuldade, de perseguições, de ingratidão. Isso são coisas que sempre vão nos acompanhar, mas nós precisamos estar preparados, saber que isso vai acontecer, para quando começar a acontecer, nós estarmos preparados e não ficarmos entristecidos, aborrecidos, chocados com isso, a ponto de paralisar a nossa vida. Nós precisamos continuar, seguir em frente, porque nós sabemos que isso vai acontecer. E em Eclesiastes, meus irmãos, no capítulo 3, versículo 1, está escrito que tudo tem o seu tempo determinado. Existe tempo para todo propósito de Deus. Então, na vida cristã, nós precisamos saber que existe fases, que existe tempo, que existe estações. E nós precisamos falar como o apóstolo Paulo, em Filipenses, no capítulo 11 em diante, que ele diz o seguinte: eu aprendi a estar contente em qualquer situação. Eu aprendi a me contentar com tudo aquilo que eu tenho. Ele diz: eu sei como é estar abatido, e eu sei também ter em abundância. Em todas as coisas estou instruído. Olha o segredo de Paulo aqui, é ter instrução, é ter conhecimento. E Jesus disse, né? O meu povo peca, falha, erra, porque não tem conhecimento, não conhece as Escrituras e nem o poder de Deus. Então Paulo fala: em todas essas coisas, na abundância ou na fartura, eu estou instruído. Eu sei o que é ter fome, sei o que é ter abundância, eu sei o que é padecer necessidade. E aí ele solta aquela frase que é famosa, né? Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Mas por que o Senhor o fortalece? Porque ele foi instruído, porque ele tem informação que existe tempo para todas as coisas. Então, meus irmãos, na vida cristã,
Há tempos em que o Senhor nos dá, nós matamos urso, matamos leão, matamos gigante. Mas há tempos em que o Senhor nos manda fugir como Ele mandou José. E isso está registrado em Mateus no capítulo 13, quando Ele diz: José, pegue o menino e Maria e foge para o Egito e demora-te lá, porque Herodes quer matar o menino. Naquele episódio que Herodes matou tantas crianças. Há momentos que Deus nos manda nos esconder. E nós precisamos ver o perigo de longe, meus irmãos. Nós precisamos ver as armadilhas e nós precisamos nos esconder, como o Senhor orientou Elias em 1 Reis, no capítulo 17, após aquela vitória sobre os profetas de Baal. E o Senhor disse para ele: Elias, vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite. Agora, na minha opinião, meus irmãos, o pior dos tempos, o pior das estações, é quando nós enfrentamos o silêncio de Deus. E Davi enfrentou essa estação, esse tempo do silêncio de Deus. O próprio Senhor Jesus enfrentou esse silêncio quando Ele disse: Senhor, Senhor, por que me desamparastes? Nós sabemos que o Senhor não nos desampara, mas não ouvir a voz do Senhor claramente nos dá uma agonia. Mas nós precisamos saber, meus irmãos, que mesmo que nós não estejamos ouvindo a voz do Senhor, o Senhor é conosco, o anjo do Senhor acampa ao nosso redor, o Espírito Santo está nos guardando, está nos direcionando, e nós vamos ter a nossa vitória. Mas é necessário que se cumpra aquilo que foi escrito sobre nós, que está falado no Salmo 139. Nós precisamos viver aquilo que foi determinado para nós. A propósito do Senhor, até nas nossas lutas, até nas nossas dificuldades, até nos nossos sofrimentos. Então, meus irmãos, muitas vezes nós não vamos saber por que nós estamos passando por aquela luta, por aquela dificuldade, por aquela injustiça. Mas nós precisamos ter a convicção no nosso coração que Deus controla a nossa história, que o Senhor controla o tempo. E o profeta Daniel disse que é o Senhor que muda o tempo e as estações. Se você está numa estação ruim, num tempo ruim, creia que é o Senhor que muda o tempo e as estações, é o Senhor que remove reis e estabelece reis, é Deus que dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes, é o Senhor que revela o profundo e o escondido. Ele conhece quem está em trevas, porque com Ele mora a luz. Aleluia, glória a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, se você está na caverna, se você está passando por um período, por uma estação de lutas, de dificuldades, de injustiça, lembre-se e permaneça fiel, porque esse tempo vai passar e o Senhor vai dizer o momento de você sair dessa caverna. E nós precisamos saber, estarmos instruídos, como disse o apóstolo Paulo, que no tempo que nós estivermos no palácio, que representa aí um tempo de fartura, de abundância, nós não podemos nos agarrar ao palácio. Da mesma forma, nós não podemos entrar em desespero quando nós estamos na caverna. Porque é tudo passageiro, meus irmãos. Nós podemos entrar na caverna por diversos motivos, por erros que nós cometemos ou por injustiças de outros que nos colocaram lá. Mas nós não podemos morar na caverna. Em certa medida, a igreja, ela representa a caverna de Adulão. Porque a caverna de Adulão é o local que Deus preparou para receber Davi, a família de Davi e aqueles homens que foram com ele. E a igreja é o lugar que Deus preparou para nos ajudar. A igreja é o lugar que nós buscamos refúgio, que nós buscamos direção, que nós buscamos proteção, que nós buscamos maneiras de mudar a nossa história. Então, meus irmãos, nós precisamos discernir o tempo de entrar na caverna e o tempo de sair da caverna. Porque
nós na igreja, nós também temos um tempo em que nós entramos na igreja para pedir socorro, para pedir ajuda, para pedir direção, para saber como transformar derrotas em vitórias. Nós também temos que lembrar que nós precisamos sair da igreja para alcançar outras pessoas que precisam ser ajudadas, como disse Jesus em Mateus no capítulo 28, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois que nós chegamos na igreja, conhecemos o Senhor Jesus e as nossas feridas foram fechadas, nós precisamos começar a dedicar parte da nossa vida também para ajudar outras pessoas, para falar do amor de Deus, dos propósitos de Deus para outras pessoas que não conhecem o Senhor Jesus. Nós não podemos deixar que as pessoas sejam influenciadas apenas por aquilo que as redes sociais, por aquilo que a televisão fala. A vida é muito mais do que ter dinheiro, ser influente, ter uma boa posição social. Antes de tudo, nós precisamos definir qual vai ser a nossa situação na eternidade. E nós precisamos escolher estar com o Senhor. Então, meus irmãos, fazendo a aplicação prática dessa palavra para nós. Em que momento você está vivendo? Como está a sua vida? Você está num momento de abundância, de fartura, como se estivesse vivendo no palácio, ou você está vivendo um momento de amargura, de tristeza, como se estivesse na caverna de Adulão junto com Davi? Nós não queremos ser perseguidos por pessoas injustas e possessas como Saul. Mas por vezes isso é impossível. Nós não queremos ficar sem direção como Davi ficou por um período, mas às vezes isso acontece. Nós não queremos entrar na caverna de Adulão, mas por vezes é inevitável. Agora, meu irmão e minha irmã, apenas Davi que entrou na caverna de Adulão? Não, não foi apenas Davi que entrou na caverna de Adulão. Os pais dele, os irmãos dele, também foram obrigados a entrar na caverna de Adulão. As pessoas que admiravam Davi também precisaram entrar na caverna de Adulão. Então, numa aplicação prática, quando você escolhe entrar por um caminho errado, quando você escolhe ir para as drogas, a sua família também vai entrar na dor que a droga provoca. Quando você decide se enveredar pelas bebidas e perde o controle, a sua família também sofre em função do problema que você vai enfrentar. A família sempre vai sofrer juntos. Nós precisamos então saber que as armadilhas que o inimigo coloca à nossa frente, às vezes é de fato com uma isca muito prazerosa, que parece que vale a pena o risco, mas é armadilha. É armadilha. No final, a pessoa vai se dar mal. E aí ela vai cair num arrependimento profundo e vai para a caverna de Adulão por causa do arrependimento. E quando isso acontece, glória a Deus, porque há casos que não dá tempo. Então, meus irmãos, nós precisamos pensar muito bem nos lugares que nós frequentamos, os lugares que nós entramos, para que isso não tenha reflexo também na nossa família. Então, se você está na caverna, quem é você na caverna? Você é o Davi? Você é o familiar de Davi? Você é um daqueles homens que via em Davi alguém que poderia prestar socorro? Davi não entrou sozinho na caverna, mas aqueles que decidiram sair da caverna com Davi se tornaram
um exército de homens valentes, de vencedores. Então, meu irmão, minha irmã, se você está na caverna, creia que apesar desse tempo ruim, o Senhor vai te tirar dessa caverna e vai te fazer um vencedor. Você não vai ser um valente de Davi, você vai ser um valente do Senhor. Você vai testemunhar dessa vitória, você vai testemunhar dessas lutas, dessas dificuldades que você passou e como foi que o Senhor transformou o seu choro em riso, a sua lágrima em alegria. Quando nós estamos no momento da dor, isso parece impossível, mas Deus traz a cura, Deus traz o bálsamo. Liderados por Davi, um bando de homens que ninguém acreditava, que ninguém imaginava que poderia ter sucesso, ter vitórias, eles se transformaram em um exército de vencedores. Alexandre o Grande, que por sinal foi profetizado por Daniel, que ele conquistaria, seria o grande império daquele sonho de Nabucodonosor, ele disse certa vez: eu não tenho medo de um grupo de leões conduzidos, liderados por uma ovelha, mas eu sempre vou ter medo de um rebanho de ovelhas conduzidos, liderados por um leão. Meu irmão, eu e você fazemos parte de um rebanho de ovelhas, mas nós somos liderados por Jesus, o leão da tribo de Judá. Aleluia! Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Então, meu irmão, minha irmã, Davi não desprezou aqueles 400 homens que não tinham recursos, que não tinham qualidades, que não tinham habilidades, que não tinham nem coragem. Então, o que é que você tem na mão? Se você tem só um pouco de azeite, é com esse pouco de azeite que você tem que pedir para o Senhor multiplicar e fazer acontecer o seu milagre. Nós precisamos espremer o nosso limão, os limões que a vida nos dá, e transformar aquilo que está azedo em algo doce, em algo agradável. E Deus vai te dar essa capacidade. Deus vai transformar a sua história. Deus vai transformar a história da sua família. Mas vai dar trabalho. Não vai ser de hoje para amanhã. Davi passou mais de 10 anos com esse grupo. Mas no final, valeu a pena. Então, meu irmão, minha irmã, Davi olhou para esse grupo e ele não olhou para um grupo de 400 homens como se fossem pessoas problemáticas. Eles não eram pessoas problemáticas, eles eram pessoas que estavam enfrentando problemas. Você não é uma pessoa problemática, você é uma pessoa que está enfrentando problema. O seu cônjuge não é uma pessoa problemática, ele é uma pessoa que está enfrentando problema. O seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu filho, a sua filha, eles não são pessoas problemáticas, eles são pessoas que estão enfrentando um problema. E nós podemos ajudar. A começar pela nossa oração, pela nossa intercessão, lembrando dele. Senhor, põe a sua mão sobre essa pessoa. Senhor, abre os ouvidos, abre o coração, para que ela possa entender o que ela está vivendo e o que ela pode viver. Então, essas pessoas improváveis, elas deixaram para trás o passado, os fracassos, as derrotas e começaram uma vida nova. As lutas, as dificuldades, as vergonhas que elas já tinham passado não impediram elas de começar uma nova vida. Nós não podemos mudar o nosso passado, mas nós podemos mudar o nosso presente, nós podemos mudar o nosso hoje. E mudando hoje, meu irmão, minha irmã, você vai mudar o seu futuro. Se você não pode alterar o passado, se você não pode mudar o seu passado, você pode mudar o seu futuro. Você quer mudar o seu futuro? Você quer um futuro de vitória? Então comece a investir no seu presente hoje, a fazer tudo aquilo que você sabe, tudo aquilo que o Senhor vai te instruir, como disse a palavra que nós lemos, e o seu futuro vai ser um futuro de testemunho, de vitória, de alegria, de bênção, e você vai poder ensinar outras pessoas como suportar o tempo da caverna até chegar o tempo
da abundância. Esses homens, apesar desse fracasso, apesar desse histórico, eles não foram impedidos de mudar de vida. O que é que te impede de mudar de vida? O que é que te impede de perdoar quem te magoou? Se você precisa pedir perdão para alguém, o que é que te impede de pedir perdão para essa pessoa e tirar essa carga excessiva de cima dos seus ombros? Faça isso, mude a sua vida. Deus providenciou a caverna de Adulão para receber Davi e a família dele. Deus providenciou a igreja para receber os perdidos e sem futuro, para receber aqueles que ninguém dá nada, para receber os improváveis. Na igreja você vai encontrar ajuda, esperança e uma nova chance. Na igreja, como na caverna de Adulão, a igreja recebe quem está sem direção, a igreja recebe quem está endividado, a igreja recebe quem está aflito, a igreja recebe todos aqueles que querem ser ensinados sobre como mudar de vida. Davi representa na caverna de Adulão o pastor. Davi estava com problemas, com dificuldades, mas foi ele que o Senhor usou para instruir, para treinar, para ensinar aqueles 400 homens. E aqueles 400 homens acabaram também ajudando Davi. E na igreja é da mesma forma. O pastor, a pastora, apesar das lutas, das dificuldades que cada pastor, pastora tem, eles estão aqui para ajudar você nas suas lutas, nas suas guerras. E depois você também vai ajudar o pastor, a pastora, a ajudar outras pessoas. Isso é vida cristã. E nós precisamos, então, entender qual é o propósito que Deus tem para cada um de nós. E o propósito meus irmãos, no final das contas, é que nós precisamos cuidar da nossa família como a coisa mais preciosa do mundo, porque de fato ela é. Timóteo diz que quem não cuida dos seus, quem não cuida da sua família, é pior do que o infiel. E depois de cuidar da família natural, nós precisamos cuidar da família de Deus. Se você fizer isso, você vai encontrar propósito, você não vai ter mais vazio, você vai se sentir útil, você vai se sentir pertencente e você vai entender como é bom estar na casa do Senhor. E é isso que nós queremos. Então, meus irmãos, nós precisamos lembrar que nós estamos numa luta. O apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue, não é contra as pessoas. E lembrando que o inimigo sempre vai levantar as pessoas da sua família, as pessoas que você mais ama, para te desanimar, para te deixar abatido, para te deixar amargurado, para te deixar pequeno, para te deixar se sentindo como incapaz de fazer nada. Mas nós precisamos então nos levantar com o discernimento do Espírito Santo para sermos os valentes do Senhor. Agora, os valentes do Senhor, eles não nascem em berço esplêndido. Os valentes do Senhor, eles não nascem em tempo de tranquilidade, em que tudo está indo bem. Os valentes do Senhor, eles nascem nas lutas, no meio das perseguições, no meio das injustiças, no meio das ingratidões. Então nós precisamos saber que se Deus está permitindo que nós passemos por lutas e por dificuldades, é porque no final nós vamos sair dessa luta e dessa dificuldade mais fortalecidos. E nós precisamos crescer como pessoas, nós precisamos crescer como família, nós precisamos ter os conceitos muito bem definidos de quais são os nossos valores. O que é que eu valorizo? Eu tenho que valorizar pessoas e não coisas. E o mundo diz exatamente o contrário. Você tem que valorizar coisas e não as pessoas. Mas nós precisamos valorizar as pessoas. Então, meus irmãos, Davi fugiu para a caverna. Daniel foi jogado na cova dos leões. José foi jogado na prisão. Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha. O tempo de luta, de dificuldade, de angústia chega para todo mundo, mas Deus é que muda o tempo e as estações. Oh, Jesus, como é bom viver
a vida cristã, da mesma forma que Davi entrou na caverna, o Senhor o mandou sair da caverna, da mesma maneira que Daniel foi jogado na cova dos leões, Daniel saiu da cova dos leões, José saiu da prisão, Sadraque, Mesaque e Abednego saíram da fornalha ardente. Você também vai sair dessa luta, dessa angústia, você vai sair dessa caverna em nome de Jesus, amém? Aleluia, glória a Deus. Vamos levantar, vamos ficar de pé, vou pedir para os irmãos do louvor voltarem, nós vamos louvar o Senhor e depois nós vamos orar, meus irmãos. Vamos orar para que o Senhor pregue essa palavra no nosso coração, porque talvez você possa não estar vivendo um tempo de caverna, um tempo de angústia, mas quantas pessoas ao nosso meio estão sofrendo, estão angustiadas, sem esperança, e você será canal do Senhor para trazer para essas pessoas uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo, para que ela tenha convicção que o Senhor vai ajudá-la, que a família dela vai ser reestruturada, que quem está com problemas e vícios vai ter a saída, vai ter a libertação. Nós cremos nisso, meus irmãos, mas nós não podemos viver sozinhos, nós não podemos lutar sozinhos, nós precisamos permanecer unidos como corpo de Cristo, como família do Senhor, um ajudando o outro. O dia que eu estou fraco, você está forte e você me fortalece. O dia que você está fraco, que você está fraca, eu te fortaleço. E assim nós vamos caminhando, porque o Senhor quer unidade. É na comunhão que o Senhor ordena a bênção. E os dias são maus, meus irmãos, e eles vão continuar ruins, porque está escrito, a profecia diz que nos últimos dias o amor de muitos iria esfriar, e nós estamos vendo isso acontecer. Estamos vendo os escândalos cada vez mais próximos uns dos outros. Então nós precisamos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Vamos louvar o Senhor. Aleluia, aleluia. Feche seus olhos, tenha o seu momento com o Senhor. Nós acabamos de cantar, vou deixar na cruz. O que você precisa, meu irmão, minha irmã, deixar na cruz. Deixe na cruz tudo que passou, todas as feridas, todas as dores, todas as injustiças, todo o medo, toda a amargura, toda a insegurança. A palavra do Senhor diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu sararei a sua terra. Se você precisa fazer uma aliança com o Senhor, se você nunca fez uma oração de entrega, eu quero te motivar a falar no seu coração, onde você está: Senhor, perdoa os meus pecados, eu me arrependo, Senhor, e por favor, escreva o meu nome no livro da vida e que jamais ele seja riscado de lá. Oh, Pai amado, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece as nossas lutas, as nossas dificuldades. Aquele irmão, aquela irmã que chegou aqui cansado, desanimado, pensando em desistir, Pai, nós clamamos por ele, nós clamamos por ela, nós pedimos, Pai, que o Senhor revigore, que o Senhor fortaleça, que o Senhor renove as forças, a esperança, a convicção que não está perdido, que o Senhor está no controle, que o Senhor vai alterar essa história, que o Senhor vai dar livramento, que o Senhor está indo na frente, que o Senhor está consertando os caminhos tortos, que o Senhor está destruindo as portas que estão fechadas, porque a tua palavra declara que as portas que o Senhor abre, ninguém fecha, e as portas que o Senhor fecha, ninguém abre. Pai, no nome de Jesus, nós intercedemos pelos nossos irmãos, intercedemos pela nossa família, por aqueles que não te conhecem, por aqueles que estão na caverna de Adulão. Pai, em nome de Jesus, Senhor, abrevia o tempo, tira-os de lá, transforma, Pai, aquele que está cansado, desanimado, aquele que está aflito, aquele que está endividado, aquele que está em conflito, Pai,
Transforma, Senhor, pelo poder da Tua palavra, transforma-os nos valentes do Senhor. Pai, nós declaramos a Tua promessa, que diz que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Nós declaramos as Tuas promessas, diz que nós teremos para emprestar e nós não precisaremos pedir emprestados. Nós declaramos a Tua promessa, que diz que se o inimigo vier por um caminho, por 7 caminhos ele fugirá. Pai, nós declaramos bênção sobre o Teu povo. Nós declaramos que as mãos deles são abençoadas, que o trabalho deles prospera. Pai, que não haja entre nós doentes, que não haja entre nós amargurados de espírito. Antes, que haja um encher do Teu Espírito, um derramar, que o Senhor flua entre nós com liberdade, que haja abundância dos dons. Pai, livra-nos das armadilhas, fortalece-nos na Tua palavra e nos dá uma semana de vitória, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Ora bará xereberê, xeremaná canderê, xeberê lalá, xacanderê marxeberê, oreberê xereberê xereberê. Oh, meu irmão, que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre, em nome de Jesus. Tenha uma semana de vitória, abençoada, livre de todo mal, em nome de Jesus.